Quero saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. E dizer da alegria de estar aqui, a alegria do convite que foi feito pelo Conselho, para que pudéssemos estar aqui partilhando do aniversário da igreja. E embora o reverendo Leandro falou que eu conheço mais da igreja, acho que eu vim poucas vezes aqui, eu acho que 2 ou 3 vezes que eu estive aqui nesses... Deixa eu ver quanto tempo que eu estou aqui no presbitério. Faz tempo, né? Mais de 25 anos que eu estou aqui. Então, mas em muitas reuniões do presbitério, e a gente tem sempre uma alegria muito grande em rever os irmãos. E hoje eu quero partilhar com os irmãos o texto de Lucas, capítulo 5. Você vai abrir a sua Bíblia, nós vamos ler. Mas dizer o seguinte, que quando nós recebemos um convite como esse, e de pregarmos no aniversário da igreja, às vezes fica sempre aquela preocupação, qual é a palavra, né, que nós vamos levar. E a minha visão, eu já confesso para os irmãos, não é tanto falar e ministrar alguma coisa em relação a uma igreja institucionalizada, né? Mas, como o próprio reverendo Mazini tinha comentado aqui, a questão funcional, como fala o apóstolo Paulo, né? Que nós somos membros de um só corpo, e como ele disse, a igreja não é esse templo, nem aquele prédio, não é uma instituição com CNPJ, mas é você, sou eu, e a palavra vem para nós, a palavra não vem para as paredes, não é? Vem para que nós sejamos igreja. E eu acredito que é uma palavra para nos desafiar nesta noite, e que está justamente Lucas capítulo 5, do verso 1 até o verso 11, que fala da maravilhosa e do chamado de Jesus para os primeiros discípulos. E eu acredito que aqui Deus tem muito, ou Jesus tem muito para nos ensinar, como igreja, através desse chamado e do desafio que ele traz a nós através da sua palavra. Então vamos ler capítulo 5 de Lucas, do verso 1 até o verso 11. Os irmãos já acharam? Amém? E certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. E Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. E feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois, com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Amém. Amém. Senhor, que seja aquilo que está no teu coração, que seja confirmado no meu coração. Mais uma vez eu oro, Senhor, para que eu possa ser tão somente um instrumento nas tuas mãos nesta hora, para abençoar a vida dos meus irmãos que estão aqui
e também ser abençoado por essa palavra. Essa é a minha oração e a minha gratidão por estar aqui compartilhando desse momento de celebração, de alegria, de gratidão pela vida desta igreja. Senhor, eu te agradeço e peço da tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós estamos diante de um texto onde os chamados e conhecidos discípulos de Jesus ainda não são os discípulos de Jesus, são apenas pescadores que estavam ali na praia do lago de Genezaré, e não somente estavam ali na praia, mas estavam numa situação de uma tristeza muito grande, uma decepção muito grande, tendo em vista que o dia não tinha sido muito satisfatório. A palavra é bem clara quando Pedro diz assim: olha, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, não conseguimos trazer nada. Mas eu quero convidar você para que a gente não se detenha somente nesse capítulo, mas a gente comece a entender esse capítulo a partir do capítulo anterior, do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, quando você vai ver que Jesus, a partir do verso 31 até o verso 44, essa parte final, né, do capítulo 4, Jesus se manifesta ou ministra sobre a vida de muitas pessoas, curas e libertações. Nós vemos aqui do verso 31 ao verso 36, Lucas falando de que Jesus libertou um endemoniado em Cafarnaum. Depois nós vemos ele falando da cura física da sogra de Pedro, do verso 38 e 39. E o verso 42, vem lembrar, de 40 a 42, melhor dizendo, vem lembrar para nós que tantas outras ministrações de cura foram efetivadas por Jesus perto daquele momento em que ele se encontra com os seus discípulos. Então eu acredito que a partir dessa ideia que Lucas vem trazendo para nós, de Jesus como aquele que se aproxima para trazer cura, para trazer libertação, para renovar, para transformar a vida daqueles que estavam ao seu redor, eu acredito que também nesse capítulo 5 nós podemos permanecer nessa mesma perspectiva, de que Jesus estava ali para trazer cura, Jesus estava ali com aqueles primeiros discípulos para trazer libertação, porque o que nós começamos a perceber nesse texto é que aqui começa um processo, né, que Jesus trabalha, em que Jesus trabalha na vida daquelas pessoas. Como a gente citou, nós não pescamos nada, nós trabalhamos a noite inteira. Essa era a palavra dos pescadores. E o que a gente percebe aqui é justamente um estado de cansaço por toda a dificuldade que eles haviam passado. Dificuldade que traz cansaço, o cansaço traz desânimo, o desânimo traz desesperança. E esse era o quadro ali na vida daqueles pescadores. Cansados, desanimados, sem esperança alguma. E eu acredito que é nesse momento que Jesus aparece, justamente para que, antes de chamá-los para seguirem-no, antes de chamá-lo para que eles fizessem parte do reino, Jesus já vai se antecipando para dizer o seguinte: preste bem atenção, na caminhada do reino vai haver cansaço. E na caminhada do reino tem muito cansaço. Mas na caminhada do reino não pode haver desânimo. Na caminhada do reino de Deus, nós vamos muitas vezes nos encontrar desgastados, mas nós nunca podemos nos encontrar sem esperança. E essas palavras de Jesus, que são ministradas agora na vida daquelas pessoas, eram palavras para que a esperança deles, que estava adoecida, pudesse ser curada, pudesse ser restaurada, e eles pudessem retomar novamente na vida a vontade de continuar, não perder essa vontade de viver.
E por isso que a palavra do Senhor, no verso 4 é essa: vocês já voltaram, vocês estão desanimados, mas a minha palavra é essa: agora vocês voltam e vocês vão para onde as águas são mais profundas. Vão para onde as águas são mais profundas. Ou seja, nesse encontro, eles são levados às últimas consequências. Eles escutaram uma palavra que faz com que eles sejam levados às últimas consequências. E nisso, Jesus também vem nos mostrar, ou o texto vem nos mostrar que na nossa relação com Jesus, na nossa relação dentro do reino de Deus, escutar é sempre muito importante. Escutar aquilo que Jesus está nos falando é fundamental. E Jesus vai trabalhando com o coração daqueles homens, né, para que eles pudessem ouvir, para que eles pudessem assimilar aquilo que estava sendo colocado como um novo projeto de vida para eles. É um processo de cura. A cura do desânimo, a cura da desesperança, a cura da tristeza, a cura da decepção do dia a dia, a cura que Jesus vai ministrando e vai fazendo através da palavra que deve ser tomada no nosso coração e colocada em prática dentro da nossa vida. E o que é interessante que o texto chama a nossa atenção é que justamente nesse processo de cura, Jesus tem uma receita muito, né, peculiar, que é justamente o fato de nós pensarmos sempre o seguinte: toda vez que nós estamos cansados, a nossa mente diz uma coisa para nós: descansa, repousa, recupere as energias e depois você volta. Não é mais ou menos assim que a gente faz? Mas Jesus não faz isso. Jesus olha para os pescadores e diz o seguinte: vocês estão cansados, né? Vocês pescaram a noite inteira, agora vocês voltam e vocês vão para onde as águas são mais profundas. Jesus desafia os seus discípulos novamente a voltarem para o trabalho, porque a palavra de cura de Jesus é sempre aquela palavra que nos desafia ao trabalho, e Jesus vai curando os homens, os pescadores, aqueles que seriam os seus futuros discípulos e companheiros, colocando-os de novo no mar para trabalhar. E por que Jesus está fazendo isso? Por que Jesus está com esse processo dentro da vida daqueles que haveriam de ser os seus companheiros? Porque eu creio que há duas coisas que precisavam ser curadas e trabalhadas na vida daqueles homens. Primeiro, Jesus estava ali para curar aqueles homens da superficialidade. Primeira coisa que o texto mostra para nós, o quer nos ensinar, né? Jesus dizendo: vocês não vão descansar, vocês vão voltar e vocês vão para onde as águas são mais profundas. Vocês voltem para o trabalho, vocês retornem para a pesca. E justamente Jesus faz isso para que ele pudesse estar trabalhando na cura da superficialidade na vida daqueles homens, assim como eu creio que Jesus está sempre tentando trabalhar também na nossa vida, para que a superficialidade que faz parte do nosso ser seja também curado. E a palavra é essa: vá para onde as águas são mais profundas. Senhor, mas nós já tentamos. Senhor, nós passamos a noite inteira. Senhor, nós nos esforçamos. Sim, vocês fizeram tudo isso, mas não adianta você tentar muitas vezes, mas sempre da mesma maneira e sempre no mesmo lugar. Não adianta você usar sempre na sua vida das velhas desculpas. Não adianta você, diante das lutas, dos desânimos, das crises, sempre estar trazendo as mesmas respostas prontas, as mesmas desculpas, porque tudo isso é muito raso na nossa vida. Tudo isso, na verdade, é sempre muito superficial para a nossa vida. E o convite de Jesus, tanto para os seus discípulos como para cada um de nós, é sempre um convite à profundidade,
é sempre um convite para que a gente não viva a nossa vida simplesmente na superfície, quando nós muitas vezes temos questões muito mais profundas para serem trabalhadas, para serem tratadas. E a profundidade é uma requisição de Deus para a minha vida, para a sua vida, meu irmão, assim como foi para os pescadores que ali estavam. E justamente é uma requisição de Deus, porque Ele sabe que é uma exigência para que nós tenhamos uma vida abençoada, para que nós tenhamos uma vida de crescimento, para que nós tenhamos uma vida de maturidade. E aí está uma questão que a gente tem que parar e pensar, porque quando a gente tem a coragem de sair, né, da superficialidade, sair do comodismo, sair da nossa zona de conforto, sairmos das nossas desculpas que a gente sempre tem, e algumas elas estão conosco há tantos anos, e na verdade nos aprofundarmos em nós, nas nossas questões, e descobrirmos quem realmente nós somos. Aí nós começamos a encontrar, ou a caminhar, ou a iniciar uma trajetória por um caminho de cura. É desafiador, porque às vezes a gente não quer. A gente não quer se aprofundar, porque a gente vai se conhecer. A gente vai conhecer a si mesmo. E muitas vezes dentro de nós tem coisas que nós não gostamos. E mesmo que a gente não goste, mas às vezes a gente não quer tratar. A gente quer deixar do mesmo jeito, deixa desse jeito, está tudo certo, está tudo bom. Mas quando você, por exemplo, vai para a palavra de Deus e você olha para a vida de Davi, e você lê o Salmo 51, você vê um homem que estava ali desanimado, consciente do seu pecado, do seu erro, da sua culpa, mas que abre o coração diante de Deus, e tem a capacidade sempre de olhar para Deus e dizer assim: sonda-me. E isso ele fala no final do Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E essa oração que faz com que Davi se aprofundasse dentro da sua própria vida e de se conhecer, faz com que no Salmo 51, após o seu pecado, ele dissesse assim para Deus: contra ti pequei e fiz aquilo que tu reprovas, de modo que a tua sentença para comigo é uma sentença justa. Eu sei que eu sou pecador desde que eu nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. É Davi abrindo o coração diante de Deus para dizer: eu sou pecador, eu sou pecador. Eu olho para dentro de mim e conheço o meu pecado. E sabendo que pecado também tem nome, porque às vezes a gente também não se aprofunda diante de Deus quando a gente faz aquela oração: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu acho que você faz isso, eu faço isso. Quando nós oramos, nós aprendemos a pedir perdão pelos nossos pecados. Não é assim que nós aprendemos? Mas você já parou na sua oração e perguntou para você mesmo: mas quais são os meus pecados? Quais são os meus pecados? E quando eu paro para pensar nisso, eu tenho que muitas vezes entender que a minha oração poderia ser diferente, né? Que a gente, na verdade, não pode ficar nessa superficialidade, mas entender que o nosso pecado tem nome, e aí eu posso chegar diante de Deus e dizer assim: me perdoe, Senhor, porque eu sou mau. Me perdoe, Senhor, pelo homem egoísta que eu sou. Me perdoe, Senhor, pelo homem avarento que eu sou. Me perdoe, Senhor, pelo homem ganancioso, pelo homem malicioso que eu sou.
E é assim que a gente vai se conhecendo. Quando a gente se aprofunda e a gente começa a entender que o nosso pecado tem nome, e a partir disso também a cura começa a acontecer quando eu tenho coragem de entrar nas águas mais profundas, e de buscar essas águas mais profundas, e de mergulhar de fato nos meus problemas. Eu não sei se você já conversou com alguém que trabalhou com casa de recuperação de pessoas viciadas em drogas, de usuários de drogas, ou mesmo pessoas que têm algum tipo de vício. Conheço uma pessoa em especial que conseguiu se libertar do álcool, e isso foi através dos alcoólicos anônimos. Mas quando você conversa com aquela pessoa, ela sempre diz assim: eu sou alcoólatra. Ela não diz assim: eu não sou não, eu já está tudo certo na minha vida. Ela continua dizendo: eu sou. Porque a partir do momento que ela diz eu sou alcoólatra, ela sabe o quanto ela precisa fugir do álcool. E o desafio que Jesus faz para os seus discípulos é justamente esse, para que eles conseguissem se conhecer, para que eles pudessem entender quem eles eram. E o desafio aqui de fugir da superficialidade era justamente no sentido de que, a partir do momento que eles enfrentassem os grandes desafios, as grandes questões, as grandes indagações, os problemas da vida e quem eles eram diante de toda aquela situação, eles seriam desafiados a buscar as águas mais profundas e de mergulhar de fato nos seus próprios problemas. E é assim que acontece. Quem que nós somos diante de Deus? E essa é a pergunta que Deus faz para nós e nos convida a mergulharmos em todo o tempo, cada vez mais nas águas mais profundas, para que nós possamos deixar de ser simplesmente pescadores de peixes para nos tornarmos pescadores de homens. Simplesmente pessoas que estão vivendo uma vida talvez sem objetivo nenhum, simplesmente cumprindo um papel de repetições e repetições na sociedade, para que nós possamos entender que há algo muito maior de Deus para a vida de cada um de nós. Depende só de mim, depende só de você. Ou a gente passa a vida inteira se justificando, dizendo: olha, não deu peixe, não deu certo, não aconteceu. E hoje, ainda conversando com alguém, lembrava de uma palavra que eu sempre lembro na igreja, quando falo disso, do quanto muitas vezes nós temos desculpas na vida, do quanto nós olhamos para aquilo que nos acontece e sempre achamos um culpado, e não nos aprofundamos para dizer: Senhor, onde eu estou errando? Onde eu preciso mudar? E me aprofundo para retomar a minha caminhada de forma diferente. E essa pessoa me lembrava: pastor, como o senhor sempre diz, que eu sempre falo que a terceirização da culpa, que começou lá no Éden, quando Deus foi conversar com Adão e Eva e perguntar: por que vocês comeram do fruto? Ah, foi a mulher que me deu, e a mulher foi a serpente. E nós vivemos uma outra realidade, que é a realidade dos 4 P's. Vocês conhecem a realidade dos 4 P's? Ou até 5, eu vou ver aqui agora, são 4 ou são 5, mas eu sei que, quando as coisas não dão certo na vida da gente, muitas vezes nós olhamos e falamos assim: ah, foram os pais. O primeiro P que nós desculpamos na vida são os pais. Ah, meus pais não me deram um estudo adequado, meus pais não tiveram condições de dar algo melhor para a minha vida, e os pais se tornam os primeiros culpados. E depois que a vida continua, nós escolhemos o segundo P da nossa culpa, que são os professores. Ah, o professor não me entendia, o professor era muito exigente, o professor me perseguia. Não é? E é o segundo P. E aí vai para o terceiro P, que pode ser o padre ou pode ser o pastor. Não é?
Ah, eu ia para a igreja, mas o pastor era muito bravo, o pastor era muito enérgico, intransigente. Aí eu parei de ir na igreja também, não fui mais na igreja. E no quarto P, depois quando eles crescem e não param mais no emprego, a culpa de quem que é? É do patrão. Ah, o meu patrão é intransigente, meu patrão não tem visão, meu patrão. E agora a gente pode acrescentar os políticos, tá certo? Né? Porque também é com P, e a gente está terceirizando a culpa e vamos colocar, são os políticos que não ajudam a gente. E sabe, meu irmão, a verdade é essa, que se nós não quebrarmos isso e entendermos que a responsabilidade é totalmente nossa, de nos aprofundarmos na nossa vida e buscarmos águas mais profundas para que possamos crescer, possamos ser abençoados, nós vamos viver a vida inteira culpando essas pessoas, nos justificando que na vida não deu peixe, enquanto Jesus está dizendo o seguinte: quebre com isso, vá para as águas mais profundas, se aprofunde na sua vida, e só assim você vai ver as redes sendo abarrotadas de peixes e você tendo uma vida abençoada. Amém? Depende de mim e depende de você. Mas eu acredito que na mesma intensidade que Jesus está falando de que ele precisava curar ali a superficialidade dos seus discípulos e chamá-los para que pudessem ir para águas mais profundas, vejo também na continuidade ministrando aqui para outro elemento que também está presente na nossa vida e que Jesus quer curar, que é justamente a cura da urgência. E talvez haja aqui uma relação entre essas duas enfermidades, né? Entre a superficialidade e a urgência, porque na verdade, como nós somos, muitas vezes nós somos rasos porque nós somos urgentes, nós queremos tudo de uma maneira urgente e rápida, e da mesma forma como nós não temos profundidade, nós também nos tornamos urgentes, e talvez sejam dois aspectos que na verdade vão se retroalimentando na nossa vida, né? Porque que nós temos pressa, eu quero tudo para ontem, eu quero tudo rápido, e nós estamos vivendo essa situação nessa nova geração. Você que muitas vezes aí tem o seu WhatsApp, né? Que conversa com as pessoas, eu não sei se você já viu já teve essa experiência, né? Você está ali tentando falar com alguém, e você manda uma mensagem para a pessoa, e a pessoa demora 3 minutos, e fala: demorou, hein? E a gente está percebendo que loucura que está vivendo a vida, está se tornando a vida do ser humano. Essa aceleração da vida, e nós queremos, né, conversar de maneira rápida, respostas rápidas, e eu sempre lembro para as pessoas, já que você, viu, reverendo Leandro, já que você falou que eu sou o ancião do presbitério, né? Mas lembrar que há não muito tempo atrás, eu nunca morei numa cidade assim, bem do interior, eu sou, na verdade, perto da capital, sou de Sorocaba, né? E aí, quando eu era seminarista, uma vez eu fui trabalhar lá na igreja de Cacilândia, em Mato Grosso do Sul, né? Quando chego lá, com os meus 20 anos, mais ou menos, chego na cidade, vou para a casa de um presbítero, tenho que avisar minha mãe que eu cheguei, né? Avisar minha mãe que eu estou aqui, meu pai que já estou bem, e aí olho para a senhora, e falo: senhora, eu preciso fazer uma ligação para minha mãe, como é que eu faço? Aí ela olha e fala: você faz o seguinte, você tira o telefone do gancho e fica esperando. Como é que é? Você tira o telefone e fica esperando. Daqui a pouco alguém vai falar com você. Não era uma voz do além, não, era a voz da telefonista mesmo, né? E de repente vinha a telefonista: pois não, eu preciso que a senhora faça uma ligação lá para Sorocaba, para tal número assim, assim, assim. E eu falei: e daí? Aí você desliga e fica aguardando ela retornar. Eu não sei quem já teve essa experiência aqui. Eu falei: não, eu posso sair? Eu falei: não. Pode durar, você pode esperar 5 minutos, você pode esperar 5 horas. Então quer dizer que eu vou ficar aqui, não, esperando aqui? É assim mesmo.
Às vezes a gente espera 5 minutos, a gente espera 3 horas, né? Depende. Eu falei assim, que interessante. Né? Eu esperei talvez uns 15 minutos, a ligação foi completada, conversei com a minha mãe, mas eu fico pensando que, se isso acontecesse hoje para algumas pessoas que estão acostumadas com essa celeridade do celular e do WhatsApp, a pessoa ia morrer de ansiedade. Não, está demorando muito. Né? E, na verdade, nós paramos um pouco para olhar justamente para a vida que nós temos vivido, né? E que isso, na verdade, nós estamos sendo rasos, porque nós não nos aprofundamos e vivemos uma vida com pressa, nós temos pressa de tudo. A vida vai passando com essa urgência. Urgência do quê? Você tem urgência do quê? E eu garanto que nós vivemos, sabe, com essa urgência de coisas que não são importantes. A gente vive correndo atrás de coisas que não são importantes. Mas para nós tudo tem que acontecer agora. E pelo fato da gente ser tomado por essa pressa, a gente perde essa capacidade abençoadora de entendermos e de vivermos dentro da nossa vida os processos de cura, os processos de bênção, os processos de crescimento de Deus para nós. O educador, filósofo Mário Sérgio Cortella tem um vídeo no YouTube, onde ele fala sobre, é muito interessante, a miogização da sociedade. Essa palavra é ele que estabelece ali. E da necessidade da pamonhalização da sociedade. Ele quer dizer o seguinte, quando você ouvir ele falar, ele vai dizer o seguinte, que um dos nossos grandes problemas de hoje é que a nossa sociedade se miogizou. O que é que a sociedade se miogizou? Você já comeu miojo? É miojo mesmo, tá? Já foi lá, comprou um macarrãozinho, né? O Nissin, né? Principalmente estudante que gosta, né? Estudante, come miojo direto. E qual que é o segredo? Fica pronto em 3 minutos. É isso. Então, 3 minutos, está pronto o miojo. E essa lógica do miojo vem para a sociedade. Por quê? Porque você quer que o seu problema se resolva em 3 minutos. Você quer que tudo aconteça na sua vida em 3 minutos. Não é? Em 3 minutos. E a vida do miojo, e a sociedade miogizada é assim, né? As pessoas vão para a cozinha, põem água para esquentar, em 3 minutos está pronto o miojo. Não é assim? Está pronto o miojo. Cada um faz o seu miojo, cada um vai para o canto da casa com o seu pratinho de miojo. E como é que a gente come miojo hoje? Né? O pratinho, o garfo numa mão e o celular na outra. Você está comendo e está ali olhando, né? Então, a marca hoje que a gente encontra em tantos lugares, e principalmente dentro das casas, é isso. As pessoas, cada uma num canto, querendo comer rapidamente, querendo que tudo seja preparado rapidamente, resolvido rapidamente, e aí você vê que cada um no lado, ninguém se conversa, ninguém olha, né, um não olha para o outro. Então nós temos uma família que não se comunica, e para mostrar que também do mesmo jeito nós temos uma sociedade que não se comunica, e o perigo é nós termos uma igreja que não se comunica. E a proposta, né, dele é justamente que nós precisamos retomar, sabe, uma pamonhalização da sociedade, ou fazer a pamonhalização da sociedade. E aí os irmãos aqui que já há muito tempo moram, né, numa região rural, sabem como é que faz pamonha. Vocês fazem pamonha?
né? E o fazer a pamonha se torna algo muito pedagógico. Por quê? Porque quando vai fazer a pamonha, o que acontece? Né? Primeira coisa, vamos começar a trabalhar. Tem aquele pessoal que vai colher as espigas. E aquela turma que traz as espigas, e cada um vai fazendo uma atividade, cada um com uma função. Aquele que foi buscar já trouxe, esparramou lá, abriu o saco de milho, já colocou. Vem o grupo que limpa o milho, né? Vem aquele outro que vai ralar o milho, vem aquele que prepara a palha, e tem todo um processo para se preparar a pamonha. E o que é mais gostoso quando a gente vê esse processo? É que quando chega a noite, geralmente a família senta e todo mundo vai comer junto a pamonha. A refeição, ela é feita, né, em conjunto. Dá trabalho, não dá? Fazer pamonha? Dá trabalho, dá muito trabalho, mas é para lembrar para a gente que as coisas bonitas da vida, elas também dão trabalho. As coisas bonitas da vida, elas também demoram. Porque as coisas bonitas da nossa vida, as coisas que têm consistência, sabe? As coisas que alteraram a nossa vida, mudaram a nossa vida, nunca foram essas miujizações. Foram coisas que nos deram trabalho. Olha para trás. Aquela faculdade que você terminou, deu trabalho. Não deu trabalho? Eu lembro do presbítero Haroldo, quando nós fazíamos seminário. O Haroldo pegava uma moto 125 cilindradas, vinha de São Paulo até Dracena. Ele falou: irmão, vai que a gente fica orando aqui por você, né? Não é, Haroldo? Mas deu trabalho fazer o seminário, não deu, Haroldo? Não deu, Leandro? Dá trabalho, sabe? 5 anos, a gente lá, em São Paulo. Você que passou num concurso, você se inscreveu simplesmente 30 dias e disse: uma semana antes eu pego o livrinho, dou uma lida e tudo certo? Não, deu trabalho para você passar. Você teve que estudar muito. Tudo que na verdade tem consistência na nossa vida, deu trabalho. Para você comprar a sua casa, deu trabalho. Está dando trabalho ainda para pagar, não está? Para você construir, tudo isso dá trabalho. Mas a gente não pode esquecer, né, da vida como esse processo de Deus trabalhando conosco, né? É um dia após o outro, é um dia após o outro onde Deus vai trabalhando e vai nos lapidando, é um dia após o outro onde Deus vai estabelecendo um caminho de transformação, né? Mas o que acontece é que, diante desse mundo, diante dessa sociedade, nós somos seduzidos sempre a procurar o caminho mais curto. Eu quero aquele caminho onde o problema seja resolvido agora, nesse momento, não é? A rede está vazia agora, Senhor, não é? Então tem que resolver agora. E Jesus fala: não é agora, não é do jeito que vocês acham. E aí que vai acontecendo, quando nós queremos que as coisas aconteçam e sejam resolvidas de maneira rápida, o que nós fazemos? Nós vamos buscando atalhos, né? E os atalhos que a gente busca, muitas vezes vão complicando a vida da gente. Por isso que o autor de Provérbios nos ensina: olha, há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte, muitas vezes são caminhos que só complicam. Mas Jesus está ali com os pescadores, e eu vou dizer uma coisa para você: Jesus não está nem um pouco preocupado com as urgências de Pedro, de Tiago, de João, né? Ele, na verdade, ele não está nem um pouco preocupado que aquelas redes estivessem vazias. Quem estava preocupado com as redes que estavam vazias eram os pescadores. Mas
Jesus está preocupado com a visão que aqueles homens tinham da vida, daquilo que realmente é importante. E o que é importante? Jesus estava ali tentando ensinar para eles. O que é importante para vocês? É a rede vazia? Ou o importante é como vocês vão encarar a vida hoje e a vida amanhã? Como é que vocês vão encarar a vida? Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Acredita? Amém? Você acredita que Jesus, como Filho de Deus, era poderoso para fazer qualquer coisa? Amém? Simples. Jesus podia, no estalar de dedos, fazer com que aquela rede se enchesse de peixes. Você não concorda comigo? Claro que podia. Era o próprio Filho de Deus. Mas o que Jesus estava dizendo ali é que ele preferiu cuidar e tratar do coração daqueles homens, daqueles que seriam seus companheiros, seriam os líderes da sua igreja, para que eles soubessem lidar com a escassez e tivessem a coragem para sempre tentar buscar a fartura, para que aprendessem a não desanimar, para que aprendessem a perseverar em todo o tempo. E quando a gente quer na vida que Deus resolva os nossos probleminhas imediatos, né? Em 3 minutos, sabe o que nós estamos fazendo, irmão? Na verdade, nós estamos transformando Deus no nosso miojo de cada dia. Nós esquecemos de que Ele é o Senhor, de que Ele trabalha em nossa vida para que, antes de mais nada, a gente cresça e a gente aprenda o caminho que vai nos abençoar em todo o tempo. A preocupação de Jesus aqui, o trabalho de Jesus, é, antes de mais nada, restaurar o coração daqueles homens. Restaurar através de tarefas, através de passos, dizendo: olha, vocês vão pegar a rede, vocês vão para as águas mais profundas, se preparem, vão com ânimo, porque vocês vão ter que enfrentar o mar de novo. Mas, Senhor, não tem um jeito mais rápido, mais fácil, mais simples? Tem. Sempre tem um jeito mais rápido, sempre tem esse jeito, mas é o jeito errado, e Jesus não faz desse jeito. O jeito mais rápido não prepara você para a vida, o jeito mais rápido não faz você se tornar um ser humano mais belo, o jeito mais rápido te deforma, o jeito mais rápido não faz com que você pareça mais com Jesus. O jeito mais rápido não leva você a navegar no dia de amanhã. E as curas de Jesus são para a vida, são para que nós aprendamos a viver, e algumas delas vão estar presentes na nossa vida a vida toda. Ou seja, a gente vai muitas vezes fazer, tentar de novo, enfrentar de novo, até que um dia a gente consiga aprender esse caminho da perseverança, esse processo, né, em que nós somos chamados a crescer, a confiar e não a querermos tudo rapidamente na nossa vida. É por isso que nesse momento Jesus, Ele vem e nos fala que é preciso aprender a perseverar, é preciso justamente aprender a entrar nesse caminho, e é um caminho de milagre, é um caminho em que Ele nos leva realmente a buscarmos cada vez mais essas águas mais profundas, para que a gente possa continuar a nossa vida a cada momento. Cada dia, um novo dia, onde as coisas precisam ser feitas de maneira diferente na nossa vida. Irmãos, é esta palavra que eu queria deixar para a igreja nesta noite.
Vamos para onde as águas são mais profundas. Palavras de Jesus para que a gente vença a superficialidade. Palavras de Jesus para que nós possamos aprender a buscar mais de Deus e conhecermos mais a nós mesmos. Palavra que nos ensina que quando nós conhecermos mais de Deus, nós saímos de todo esse querer de urgência para a nossa vida, porque nós entendemos que é um processo que nos chama para persistência, para resiliência, que vai realmente fazer com que a gente vença o desânimo. E qual foi a palavra de Pedro? Senhor, a gente já fez, mas, como nós falamos no começo, é preciso aprender a escutar. Sobre a tua palavra nós lançaremos as nossas redes. Os discípulos decidem continuar. A gente muitas vezes tem encontrado pessoas que têm desanimado no meio do caminho, que têm parado no meio do caminho, que têm ficado sentadas no meio do caminho, mas eles escutam Jesus, e o fato de escutar Jesus, realmente se torna algo mais profundo na vida deles, não simplesmente ouvir, mas eles escutam, como Tiago escreve no primeiro capítulo da sua carta. Não se engane, fingindo-se de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair por outro. Na tradução da mensagem, da Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson, ele pega esse texto para dizer o seguinte: coerência é tudo na vida de um cristão. Aquilo que nós ouvimos, nós temos que colocar em prática. Porque nós precisamos aprender com Deus sobre isso. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis 1, e lá está escrito assim: e disse Deus, haja luz. Como é que continua o texto? Houve luz. E esse texto é para lembrar que cada palavra que Deus pronuncia faz com que algo realmente aconteça. Isso para lembrar para nós que cada vez que nós ouvimos essa palavra também tem que se tornar em vida, tem que se tornar em algo transformador na nossa vida. E Tiago está dizendo: seja coerente. Aquilo que você ouve de Deus, faça com que isso transforme a sua vida. Quem apenas ouve e nada faz, é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade, e nela se firma sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e essa pessoa será abençoada por Deus. Que a palavra de Jesus para a igreja de Tupi Paulista, nesta noite, dizendo: vamos vencer a superficialidade, vamos vencer a urgência, vamos ter uma vida de nos aprofundarmos mais diante de Deus, nas coisas de Deus, para que nós vejamos as redes abarrotadas manifestando a bênção do Senhor. É a palavra desafiadora de Deus para a vida de cada um dos irmãos. É o desafio a uma teimosia santa, sabe? Onde muitas vezes a nossa carne, o nosso eu, tenta nos desanimar, mas nós nos levantamos justamente para dizer o seguinte: por causa da palavra de Jesus, eu vou continuar. Por causa da palavra de Jesus, eu vou até o final. Porque eu sei que essa é a palavra que me dá vida. Essa é a palavra que vai sempre me conduzir em vitória. Que Deus te abençoe, meu irmão.